Saudações esportivas a você que nos prestigia aqui no canal Toque de Craque Esportes, no Instagram Toque de Craque Esportes e também no blog Toque de Craque Esportes br.blogspot.com. Eu peço a você que deixe aí o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, colabore conosco aqui do Toque de Craque Esportes. Nós estamos preparando algumas novidades agora para fim de ano 2022 e início de 2023. Uma delas é que já estaremos em São Paulo definitivamente, né? E tem outras. Bom, daqui 10 dias, 9 dias, começa a Copa do Mundo. Dia 20 de novembro começa a Copa do Mundo do Catar. O Brasil estreia dia 24, né? 4 dias depois. Mas nós vamos assistir a uma Copa do Mundo num país ditatorial, num país de ditadura, onde uma das religiões é o islamismo. E o que acontece com isso? É um país homofóbico, é um país onde as mulheres são inferiores, não têm direitos, é um país que tem uma série de proibições, bebida alcoólica não pode. E uma coisa que ninguém está falando, a televisão está mostrando, fazendo festa, Brasil, Copa do Mundo e tal, mas a televisão não está mostrando que para os turistas e a torcida é um país perigoso, porque ele não permite bebida alcoólica, ele não permite muitas festas, exageros, apesar do governo anunciar que vai permitir isso, permitir aquilo, não é verdade. Por qualquer coisinha eles colocam a polícia na rua, a polícia em cima das pessoas e prendem. Inclusive o Casagrande fez uma nota ontem na coluna dele do UOL muito boa com relação à Copa do Mundo. Em 78, quando a Copa foi na Argentina, a Argentina era uma ditadura comandada por Jorge Rafael Videla, Jorge Videla. Era uma ditadura. E a final da Copa do Mundo entre Argentina e Holanda foi realizada a 100 metros dali de um local onde se chamava Casa da Morte, que era mantida pela Marinha. E se matava muito facilmente, como se matava também no Brasil naquela época, de Ernesto Geisel. Era uma ditadura. E a FIFA nunca esteve preocupada com essas questões de liberdade de expressão, de liberdade de locomoção, de liberdade de se manifestar. Muito pelo contrário, tanto que, desde João Havelange até Joseph Blatter, houve investigação do FBI, ou FBI, como queiram, e ambos foram afastados. Aliás, o Havelange terminou o mandato dele e ele saiu. Mas o Joseph Blatter foi afastado, ficou preso, foi banido do futebol, assim também como o Havelange foi banido do futebol mesmo saindo. E naquele momento em que o Brasil disputava uma Copa do Mundo na Argentina, e que a Argentina ganhou da Holanda na final da Copa, que a Argentina era ditadura, aqui no Brasil também era, e a CBF se calava. A CBF nunca fez questão de abrir a boca, como 70, enquanto o Brasil ganhava a Copa do Mundo no México, Médici matava milhares de pessoas aqui no Brasil. Em 74, enquanto o Brasil, a televisão mostrava festa verde e amarela, Geisel matava dezenas de milhares de pessoas aqui no Brasil também. Fechou o Congresso, implantou, fez cumprir o AI-5. Nós temos também aqui a Casa da Morte, lá na Rua Tutóia, em São Paulo, da qual eu fiquei 5 meses, tenho horror daquela rua, não passo perto daquilo. Então, existe esse problema que a televisão não está mostrando. Inclusive, já houve algumas proibições, não só para a torcida, mas para jogadores. Como, por exemplo, eu fiz até uma lista aqui enorme, só que eu não vou falar ela toda. A Dinamarca pediu para colocar na camiseta dela mensagens de direitos humanos para todos.
foi proibida. O Harry Kane, da Inglaterra, pediu para colocar na faixa de campeão dele as cores verdes, de campeão não, de capitão, as cores do arco-íris. Foi proibido, não deixaram. A seleção da Ucrânia, não, a Ucrânia não foi, da Croácia, pediu para entrar com que o time da Croácia colocasse, mesmo que fosse pequeno, na camisa, mensagem de paz na guerra entre Ucrânia e Rússia. Foi proibido. Então, o Catar é um país de ditadura. É um país que proíbe tudo. Não é proibida a bebida alcoólica. E os torcedores que quiserem festejar depois da vitória não vão poder beber álcool, porque lá não vende álcool. Como eu disse, as mulheres são minorias, são consideradas inferiores, não têm direito de ir a estádios de futebol, sabe? É um país perigoso e muito perigoso, principalmente para turistas. Tudo isso tem que ser visto, não só no Brasil, mas nos outros países também, porque a polícia do Catar, ela é violenta, ela tira para matar, ela prende. Então os torcedores que estão indo do Brasil para lá têm que tomar cuidado, porque apesar da gente ficar aqui torcendo para que o Brasil seja campeão, e o torcedor brasileiro gosta de festa, de alegria, de batuque, dessas coisas todas, é proibido. Então, essas coisas não estão sendo faladas. A CBF, como em 70, em 74, continua calada. A CBF não fala nada. E por que a Copa do Mundo foi parar no Catar? Um país dessa forma? Porque houve negociação suja, negociação daquelas mais horrorosas possíveis, entre João Avelange e Joseph Blatter e os presidentes que se sucederam, logo depois o Infantino, para que a Copa do Mundo saísse do eixo Europa-América, fosse para países considerados perigosos. O tema é esse, país perigoso para esse tipo de competição. A Copa do Mundo, a gente espera que ocorra dentro da normalidade. Por outro lado, existe um medo muito grande nesse sentido. Como eu vou repetir, as mulheres são inferiores, elas não podem ir ao estádio, elas não podem mostrar o rosto. Homossexual não é aceito, é pena de morte. Eles matam. Lá não se aceita. É ditadura. E das piores possíveis. Bebida alcoólica não pode, festa não pode, bagunça em rua não pode. Como é que vai ser? Numa hipótese do Brasil ganhar a Copa do Mundo, vai fazer festa onde? Então temos que ficar atentos para essas coisas também. É futebol, é competição, é Copa do Mundo, é Brasil, é Argentina, é Alemanha, é Espanha, é Portugal, mas há que se tomar cuidado. Já vimos aqui 3, tem uma lista de coisas aqui, ó, que foram proibidas. Só que se eu for ler essa lista aqui, eu vou ficar uns 20 minutos aqui. Porque tem 25 itens que o Catar proibiu, inclusive seleções de futebol, jogadores e treinadores de fazer. Então tem que ficar atento para isso. Paz e bem.